Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu venho aqui para falar sobre um assunto que eu sinto que está sempre presente dentro de mim e eu tenho certeza que em todos vocês também está, que é a sensação de pertencimento, né? No fundo, a gente sente um medinho de se sentir sozinho no mundo, de não ter com quem contar, de não ter com quem pedir ajuda, por se sentir sozinho mesmo, né? E isso vem de uma sensação de, lá no fundo, de se sentir excluído, né? De alguma situação na vida, né? Então, eu quero fazer um convite para vocês refletirem na vida de vocês, se essa sensação ela é presente, né? De fazer parte, né? Então, imaginem vocês com relação às decisões que vocês vão tomar, né? Se elas não têm base em uma sensação de, em primeiro lugar, né? Da gente estar interessado naquele assunto, naquele tema ou naquela situação, e a gente se sentir pertencente a aquele movimento, né, àquela situação. Então, o que que nos move, né, para que a gente tome algumas decisões na nossa vida e a gente se direcione, né? Vou por aqui, ou vou por ali, ou vou para cá. Então, dentro da constelação familiar e da terapia sistêmica, Bert Hellinger ele foi mapeando, né? E ele nomeou algumas consciências, né, para que a gente possa se organizar. Então, imaginem que todos nós temos um programa rodando dentro de nós, que é a consciência de clã, essa consciência de grupo, de família, que ela já vem lá de trás pelo pertencimento, né? Nós pertencemos à nossa família e isso faz com que a gente, na nossa jornada de vida, a gente vá fazendo escolhas com base nessas fidelidades, nesses assuntos que a gente já conhece, mesmo de forma inconsciente, né? Nós trazemos na nossa célula, jeitos de pensar, jeitos de sentir, e que isso se torna de uma forma muito natural para que a gente siga fazendo desse jeito ou siga fazendo de outro jeito, né? Então, a consciência de clã, essa consciência arcaica, ela já vem do nosso sistema, né? Ela já vem lá de trás, onde a gente já nasce sabendo fazer várias coisas, porque isso já vem do nosso DNA. E o que que vai nos moldando na vida para que a gente vá mudando um pouco essas consciências, né? Então, tem a consciência pessoal, né? Que é a nossa consciência individual. A gente vai se individualizando dentro dos grupos que a gente participa, né? Então, digamos, né? A gente participa do nosso grupo familiar e a gente participa de um grupo de estudo, por exemplo, né? Onde a gente é chamado por uma curiosidade para participar daquele grupo, né? Por conta de alguns assuntos. E a gente vai participando ali daquele grupo e a gente vai tomando consciência de alguns assuntos. E o questionamento, ele é muito importante para que a gente possa saber se no nosso coração aquilo ressoa, né? Então, quando a gente começa a criar uma consciência pessoal com base nas situações que a gente está vivendo, seja familiar, seja nos grupos que a gente participa, né? Escola, trabalho, relacionamento, né? As relações em si, a gente tem um quê de questionamento, né? Se aquilo está condizente com o que eu quero seguir para minha vida, né? E se o que eu quero seguir ele é condizente com o que o meu coração está dizendo, ou se o que é a fidelidade daqueles temas familiares e de clã eu ainda estou confirmando, né? Então, a consciência arcaica, né, e a consciência pessoal, elas estão caminhando sempre juntas com a gente, né? Uma fala
do que a gente já traz da nossa linhagem familiar, nas nossas células, do nosso aprendizado, né, nas outras vidas, né? E a consciência pessoal, a de individuação, a gente vai tomando ela e vai desenvolvendo ela na nossa vida, né? Onde é natural a gente sentir alguns incômodos em algumas situações e a gente fazer esse questionamento para nós mesmos, né? Então, é muito importante a gente sempre ter esse senso de questionar para nós mesmos, né? A gente ter essa autoconversa com a gente mesmo. Se aquilo que eu estou decidindo fazer, decidindo participar, condiz com o meu caminho, né? Que é o caminho do coração, né? E aí tem a consciência espiritual, né? Que todos nós fazemos parte de uma grande rede de amor que conduz as nossas vidas e que isso as situações que a vida traz, às vezes é por uma questão de destino, não tem como a gente fugir de viver certas situações por um aprendizado maior mesmo, né? Então, são essas três consciências que aí eu consegui separar de uma maneira muito legal, até para eu compreender melhor que é o amor do espírito, né? O amor cego, que muitos de vocês conhecem, né? Dentro da constelação familiar, e o amor que vê, né? Então, esse amor do espírito é o nosso pertencimento maior a esse amor, essa vibração maior que conduz todas as nossas vidas, né? Essa consciência divina mesmo, né? E aí a consciência de clã, ela tá bem juntinho ali com o amor cego, né? Aonde às vezes a gente age e reage por fidelidades invisíveis, muito sutis, e, e lá na frente que a gente vai ter a consciência que vê, né? A nossa consciência individual ali, que é a parte onde a gente vai fazendo de uma forma diferente com toda essa bagagem que a gente recebe, né? Então é importante a gente ter essa clareza, né, com relação às consciências e, e da importância da gente desenvolver, né, esse questionamento, né, essa consciência questionadora com nós mesmos, né, de uma forma bem amorosa, construtiva, para que a gente possa expandir a nossa consciência. E aproveitando aqui, eu trago um convite muito especial para um workshop no dia 5 de maio, na terça-feira que vem, onde eu vou explanar de uma forma mais abrangente, né, todos esses temas e como que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia, né, essas consciências, esses amores, né, principalmente quando a gente precisa olhar para as nossas dores emocionais, que todos nós sabemos que nos dá trabalho, né? Essas dores, elas vêm do inconsciente, elas vêm de uma forma que a gente não consegue controlar, mas a gente precisa aprender a lidar, né? Então, esse workshop, ele vai conversar muito com uma maneira prática, que eu vou trazer algumas práticas, algumas formas de lidar com isso, é, e que é possível no dia a dia, tá bom? Então, obrigada, e esse é um convite para vocês refletirem e para nós todos também.